paz, tendo intimidade com a natureza. Quando lá em Gênesis fala sobre que Adão e Eva, né, caminhavam no jardim e todos os dias pela manhã e pela tarde o Criador vinha e falava com eles, né? E eles não tinham vergonha de estar nus na frente do Criador. Aquilo ali é só metaforicamente falando, porque na verdade aquilo ali é o que foi passado para as próximas gerações do fato que realmente ocorreu, mas não por causa de um Criador, por causa da consciência do planeta. É ela que interagia intimamente com cada ser vivente que ela criou, né? Só a centelha nossa que foi dada, mas a matéria orgânica é do próprio planeta. Por isso que existe aquele ditado que é: do pó você veio, do pó você vai retornar. Independente se for cremado ou enterrado, vira pó do mesmo jeito. Não tem jeito, né? Carbono. Isso. Então, ao longo do tempo, esses homens inocentes, quando foram corrompidos, houve a separação entre macho e fêmea. E a eles foi dado o interesse da guerra, da confecção de armas, até fala no livro apócrifo de Enoque, né, sobre esse tema. Então, aqueles homens daquela época passaram a ter uma maturidade e, biblicamente falando, equiparar ao Criador. Não tem nada a ver com esse assunto aqui, só para vocês entenderem. Então, automaticamente, eles começaram a ser predadores de espécies que antes eles tinham uma relação, correto? Afetiva, que é no caso da criação. Então, eles conversavam telepaticamente com uma planta e com um animal. E eram poucas espécies que tinha aqui. Essa grande gama de espécies não pertence a esse planeta. Então, a ruindade deles emana como se fosse uma frequência de rádio. A nossa frequência mental ela é como se fosse um pulsar de rádio, entendeu? Então aquilo afetou a criação. E por afetar a mesma eficácia que o homem tem de atentar contra o outro, ele deu o exemplo para a criação. A mesma eficácia que o homem tinha de comer outro homem, literalmente falando, a criação aprendeu. E aí passaram, aquela primeira raça foi destruída, os remanescentes da segunda raça surgiu a partir da primeira e foi aquela confusão toda, e é onde nós estamos na quinta geração, que é essa que nós estamos aqui hoje. Então, ao longo da história, toda a criação ela foi corrompida pela frequência da maldade do pensamento humano. Então, por isso que hoje a relação animal, às vezes a pessoa fala assim, nossa, o animal ele tem mais afeto do que o ser humano. É porque ele conserva a originalidade de onde ele veio, independente de ser daqui ou não. Mas quando, você pode parar, quando existe uma família violenta e tem um gato, um cachorro, aquele animal vai ser sempre arisco, vai ser sempre doente. Isso aí você pode pesquisar, ou você pode também ver do seu vizinho que vai ser. Agora, quando é uma família boa, o animal vai ter aquela reação, porque eles captam com muita mais facilidade essa frequência da mente humana do que o outro ser humano captaria, né? Não tem aquela sensação que você tem de estar perto de alguém que você nunca nem viu, mas você não quer ficar perto da pessoa porque parece que você fala que o seu santo não bateu com ela. Aquilo ali não é culpa de nenhum dos dois. Aquilo ali é um problema que elucida bem essa questão da criação. Então dizer assim que o inseto, a barata, o gafanhoto, o grilo, o pernilongo, essas coisas foram porque foram torturados, aí eu pergunto, como você vai torturar um pernilongo, uma barata? Né? Então não tem como. A tortura maior é essa que nós passamos para eles. Isso. Tanto é que quando Eaenk, né, ele esteve conversando com um sujeito aí que eu não vou falar quem é, também não compete, né? Ele virou e deu as normas que enquadra o que depois o irmão dele sentiu ciúmes, inveja em Liu, criou os 10 mandamentos. Em Liu criou os 10 mandamentos. E aí criou as normas da diretriz da boa convivência humana, que é onde fala lá no livro de Levítico. O livro de Levítico inteiro, ele é as normas criadas por Eaen. E lá fala, né, que se o homem for pego coabitando com o animal, tendo relação sexual com o animal, ele tem que ser tirado da cidade, quando fala cidade é casa, e tem que ser apedrejado até a morte. Porque o homem se corrompeu tanto que ele chegou a levar a própria criação para a cama naquela época.
Por isso que a Bíblia vem exortando sobre esses temas. Né? Então é dessa forma assim que é. Então, quando nós fomos tirados daqui, a originalidade da criação que está aqui, que não pertence daqui, eu falo original porque os descendentes deixaram essas outras raças menores que estão aqui. Eles irão permanecer. Irão morrer por causa das catástrofes? Irão. Não sobrará nenhum. Só que a essência da conservação permanecerá. E, novamente, eles serão colocados aqui, os exemplares, né? Como se fosse uma nova arca. Mas não é a arca de Noé. É uma arca mesmo específica só para a criação. E aí, a ferocidade deles não irá existir mais, que é o que os testemunhas de Jeová falam sobre o leão comendo grama, junto com a ovelha. Aquilo ali é uma coisa que sempre aconteceu e que vai continuar acontecendo, porque é do consentimento do planeta. Em qualquer outro planeta evoluído que você vá, que seja, vamos colocar assim, sem exagero nenhum, 50 anos mais evoluído do que o nosso, você não vê mais ferocidade na criação. E aqueles que desenvolvem um pouco de ferocidade é exterminado. E a própria consciência do planeta não permite mais o nascimento, que é o ciclo que eles têm, né? Quando um mamífero morre, ele nasce como um réptil ou como uma ave, mas continua sendo a mesma coisa, mas porém com características físicas diferentes. Entendeu? Então nós que somos culpados de tudo isso. Emendando a questão, depois da passagem de Nibiru e essa purificação do planeta, a consciência do planeta vai aumentar. Exatamente. Não teremos mais essa ferocidade, não teremos mais. Não teremos porque não estaremos aqui. Mas a partir do momento que a gente for transportado para cidadelas que estão posicionadas, né? Que até algumas pessoas conseguiram ver através daquele telescópio, viu lá as características certinho. Lá todos serão redisciplinados. Então toda essa ferocidade que existe no homem, em geral, ela será tirada pela mudança do seu DNA. Você está entendendo? E aí o homem não terá mais essa violência que ele tem hoje. Que é uma das grades do código genético que está desbloqueado, que precisa ser exterminado e vai tirar de nós. Através, vou dar aqui um exemplo aqui, mas não é, tá? Como se fosse uma vacina lá. Vai exterminar esse mal. Então, você não vai ter mais um pensamento maldoso e você vai ser preparado para você habitar em um outro mundo. E a partir de vocês é que surgirá outra geração. Só que essa geração não terá os erros genéticos que nós temos. Tá entendendo? Agora, voltar para cá, não. De jeito nenhum. Agora, se a consciência do planeta escolher fulano, ciclano, beltrano, pode coabitar aqui. Mas depois dessa purificação. Que não é espiritual, tá? Ela vai ser tecnológica e biologicamente falando. Não tem nada de meditação, reza. Não, isso não. E agora, tem elefante, hipopótamo, girafa, rinoceronte, leão. Leão, todos os felinos praticamente vieram de Nibiru mesmo. Touro, veio de lá, o gado, né, em geral, independentemente da raça do gado. É lógico que tem outros gados aí que foram alterados geneticamente, né? Claro. Vieram de lá. Hipopótamo veio de outro sistema solar, tudo para compor uma vida aqui, porque eles ainda tinham esperança na humanidade. A humanidade errou na 4ª vez, foi exterminada, começou a 5ª vez, essa é a última. Por quê? Porque Eleap vai passar da 1ª dimensão para a 2ª, e se ela fizer isso, vamos supor agora, nesse exato momento, ninguém aqui sobrevive, nem eu. Você cai morto aqui agora. Então, para ela evoluir, é necessário que nós tenhamos que sair daqui. E vocês, no meu caso não, mas a maioria vai ser colocado em um planeta de 1ª dimensão de densidade, puro, tipo o planeta Prisma. Entendeu? Isso que e você, por que não? Porque a partir de 2036 eu vou para Sirius. Né? É o que eles me prometeram, é o que eles, né, irão fazer. Então, nem todos foram adotados? Como assim? Tipo assim, a família adotou muitos da gente aqui, né? Então tem uns que vão para outro planeta sem ser... Tem uns que serão exterminados de uma vez. Aí uns vão para um planeta para começar tudo de novo sem ser adotado com a família. Não, você é adotado desde quando houve o concílio da federação.
Independente de você... vamos supor, você pode entrar em óbito aí agora. E vai para Nírio às 21 horas. Igual eu já expliquei. Mas não é 21 horas no mundo inteiro, é 21 horas calculado no horário de Brasília, que é o nosso horário, né? Mas lá no Dourados é outro horário, né? 21 horas. Lá é 20. Aí, quando é 21 horas lá, para nós é 20. Então, às 20 horas, quem morreu lá, entendeu? É só uma questão de cálculo mesmo, para vocês entenderem. Essa quinta geração, quantos anos são cada geração? 100 mil anos? 20 mil. 20 mil? 20 mil. E o planeta ficou 1 milhão de anos sem ninguém. Por isso que às vezes eu falo no meu áudio lá que Eliape escolheu o nosso nascimento aqui. Porque ela quis dar uma nova oportunidade para a primeira raça que ela criou. Porque ela sabia que, geneticamente falando, os códigos do DNA estavam presos na centelha divina. Mas estavam aqui, mas não era espírito não, tá? Estavam aqui como pequenos diamantes no solo. Nosso calo é essa questão religiosa, né? Que a gente não consegue falar nada que não remeta para isso, né? Porque... Por causa da disciplina, né? É porque a maioria está disciplinado para isso, né? É entender pro lado religioso essa desgraça aí. E aí a gente quer se referir a alguma coisa, o pessoal cai pro lado religioso, né? Maurício, peraí, continua falando o que você... Eu tava respondendo o Maurício. Então, cara, que foi assim que, você falou, por exemplo, eu fui adotado por uma família, né? Agora Aí o que acontece? Quando houve o fim da Quarta Grande Guerra, passou-se um determinado milênio, que para eles não significam nada, mas para nós seria você viver mais de 1000 anos, e criou-se a Federação, que é o Conselho dos Principados que lideraram a guerra contra os seus próprios irmãos, que são aqueles que eu chamo de primogênitos caídos. Esses da liderança já estavam, como se fala 800 em números decimais, octacentésimo. Ou isso, octacentésima dimensão e densidade. Eles já estavam lá. E aí, o Criador, todos eles foram criados de uma vez só, tá? Não teve aquele que nasceu um minuto depois, não. Foi criado de uma vez só, os 1000. Para ninguém, para não ter aquele problema de disputa. Quem é o primeiro? Tudo é perfeito, tá entendendo? E ele, no caso, se apresentou a esses principados que lideraram a guerra durante a Quarta Grande Guerra, que foi a última. E foi decidido que criaria-se a Federação. Aí a Federação não foi tão, assim, como é que eu vou dizer? A Federação não teve tanta expansão assim. Aí criaram as confederações. Então as confederações é responsáveis por sistemas solares, federações é responsáveis por galáxias, e a Superfederação, que eu nunca toquei nesse assunto com vocês, é responsável pela Via Láctea. Não existe um número de Via Láctea. É infinito. Via Láctea é universal. Nossa. Todas elas são Via Láctea. Não, como assim que você fala? Via Láctea é a nossa aqui é a né? Via Láctea. Nós estamos na Via Láctea. Nós estamos na Via Láctea, mas então, nós somos uma galáxia que está na Via Láctea. Isso. E existem outras Via Lácteas. Nossa, demais, é infinito. Mas tudo se refere à Via Láctea. Outras galáxias, né? Tem Via Láctea, que só tem planeta, não existe vida humanoide. É proibido. É uma zona proibida. Qual o propósito dela? O propósito é remanejar pessoas de um outro lugar que não compete falar aqui para habitar lá. Não é interessante saber isso? Aí vamos lá, vamos continuar, não me interrompa não. Vai. Aí o que acontece? Então, vendo a necessidade humana que não evoluía, descia do céu para a terra, como foi o caso de Arnetoliel, Zamaniel, que escolheu aquele que chamamos de Salomão, já contei para vocês, e outros tantos que compõem os livros bíblicos, que ela perguntou se é verdade ou mentira, os fatos históricos lá. E eles viram que aquilo ali não estava resolvendo. Por quê? Porque uma hora chegava uma raça hostil, que não era impedida de entrar aqui, porque ainda não tinha sido, eles não tinham recebido do arquiteto de tudo, a lei Astro, porque o único problema que existiu foi só aqui, no primeiro céu. Do segundo, o restante nunca teve isso. Tanto é que surpreendeu todo mundo quando aquela nave de mais de 35 mil quilômetros
posicionou atrás do Sol, que é onde até a nave de Caru, quando pousou, foi absolvida pela nave. Absolvido ou absorvido? Absorvida. Absorvida. Dificuldade, cara. Então, absolver é quando você livra a pessoa da culpa. Isso. Absorver é quando você enxuga algo. Chupar algo. Tá vendo? Isso. Então, o que acontece? Quando eles vieram do segundo céu, causou espanto. Que é o que eu contei pra vocês. Coitado, eu sou o mais inocente de todos, que eu fiquei mais perturbado do que eles. Agora imagina, né? Perturbado nesse sentido. Então, quando houve essa questão aí da escolha, foi porque as tentativas foram ruins. Porque imagina só você olhar pro céu, ver uma determinada nave e aquela civilização ficar aqui por 100 anos. Ele vai te ensinar uma coisa. Ele vai ter que ir embora. Por uma ordem planetária do seu líder. Né? Porque lá existe governos. Mas não sistema monetário. E aí vem outra raça menor e difunde o ensinamento da outra. Então estava tendo essa confusão. Então o que ficou acertado na lei? Que algumas pessoas espaciais poderiam escolher um certo grupo de pessoas para cuidar. E aí que vem aquele processo das mensagens que as pessoas recebem por inspiração. Que foi o caso deles, sobre a descoberta do petróleo e de outras coisas mais, que você tem aquela sensação que você está no caminho certo. Ah, mas por que eles não apresentam logo pra gente, como apresentam para você lá no Parque Nacional da Serra do Canastro? É porque eu não sei te explicar. Mas se eu for ter o argumento aqui, é porque eles calculam a religiosidade. Como houve uma revolta em mim, de ter tido 3... era para ter trazido os exames. 3 tumores malignos de câncer. As pessoas têm medo de falar essa palavra, mas eu falo de boca cheia. É porque eles viram a minha revolta e já não tinha mais espaço para esse Deus que nunca existiu. Então qualquer coisa que viesse, eu ia aceitar. Aí foi quando a Gemerest se apresentou a mim por mando da sua mãe. E as duas já me acompanhavam bem antes de eu nascer. Eu sabia tudo que eu ia passar. Então eles me escolheram como escolheram outros por aí. Você está entendendo? Direitinho? Então quando você for embora daqui, seja através do falecimento, ou seja através da ida em vida para a arca, como é o caso de Elias, quer dizer, Elias, Enoque, até o tal apóstolo Paulo que falou, fui ao terceiro céu, vi e ouvi coisas inefáveis que não são lícitas ao homem saber. Na verdade, ele não foi no terceiro céu. Ele foi até a presença desse Criador. Só tem que o Vaticano distorceu, através do Concílio de Nicéia, a verdadeira mensagem. Então, independentemente de você ir para a arca em vida, ou experimentar a morte e ir para milho, porque a morte não existe, é só... A sua civilização te escolheu, acabou. É ponto final, eles não vão deixar de te escolher. Ah, eu sou inimigo da própria espécie, não tem problema, você vai ser destruído. Mas você continua sendo escolhido do mesmo jeito. Igual eu falei, o que eles fazem, eles não são igual nós, que volta para trás. Por que eu tenho que cumprir tudo aquilo que está na minha boca? Porque eu vejo eles como exemplo para minha vida. Aumentando a pergunta aí. Porque, tipo assim, todos foram tem planeta que foi feito por certas pessoas que estão aqui, né? Como assim? Não foram montados planetas para ir um montante para lá para esse planeta que vai jogar, tipo, tem um outro, você falou, tem um planeta que foi feito, vai ser 6 milhões de terra que vai morar naquele planeta. Esse planeta estava sendo construído, montado. 6 milhões? Foram 6 milhões, parece, se eu não me engano. Um exemplo que quer dizer assim, que os que vão sair daqui, nem todos vai para a Arca e tal, aí vai para esse planeta. Os criadores de mundo é uma coisa, né? Todos irão para essas cidadelas, para serem redisciplinados, né? Mas Aí depois vai para o já planeta. nasceram novamente? Não. Mas com aprender vida? a verdade. Com vida, então, né? Hã? Com vida? Com vida. Ah, tá. E até aqueles que foram para milho servirá de testemunha para aqueles que foram em vida. No teu caso, você vai nascer novamente. Eu vou nascer através do ventre de Agnachete, de mas eu serei Agnachete. desmaterializado em Greenpeck. Agora, Aí a minha centelha, quando ela coabitar sexualmente com o marido dela, Sim, vai surgir ali. Para ganhar um corpo de silício, né? E não, nós porque é lá, um corpo semelhante a eles. e nós já estaremos assim, a esse nível de consciência, ou começa tudo de como se fosse Não, criança? vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que hoje
o senhor está indo para casa com o seu carro, o senhor é abduzido, seu carro continua andando sozinho e nunca mais o senhor volta para cá. Tá. O senhor é levado até a arca. Chegando lá, todas essas dúvidas que eu não consigo te explicar, por mais que eu tente falar, tudo vai ser introduzido no senhor de uma forma tão elegante que exatamente, que o senhor vai ficar assim, perplexo com tudo. E ao mesmo tempo vai rir de toda a situação que o senhor viveu e leu e acreditou. Mas o senhor vai estar com essa idade, estar com esse corpo, com rugo ou não, ou calvo ou não. Só que lá o tempo é diferente. Então vamos supor que hoje o senhor tem 100 anos de idade. Um exemplo, tá? E o senhor foi embora daqui 30 anos. Será como se eu tivesse lá somente 1 hora. Lá o senhor não vai continuar envelhecendo. E aí eles viram que o senhor realmente passou por esses processos e te convida a habitar um planeta que passou pelo mesmo problema daqui, mas porém está evoluído. E lá o senhor vai fazer o quê? Compartilhar a sua experiência. Quando o senhor entrar lá, o campo atmosférico do planeta é diferente, o oxigênio é diferente, mas essa carcaça que nós temos é a mesma. Porque o senhor foi levado em vida. Se o senhor não entrou em óbito aqui, vai entrar lá. Tá Vou entendendo? renascer lá. Exatamente. Isso mesmo. Mas depois que for para Nírio e Grempec, para voltar a nascer lá numa nova mulher e num novo homem. Né? Mas com a consciência desse planeta que ele vai ser tirado. Nem depois quando você passar dos 7 anos de idade. Porque você já evoluiu. Diferentemente de quem vai para Nírio hoje e recebe a oportunidade de voltar. Só que aqui não existe isso mais, né? Foi interrompido em 2012. Mas vamos supor, se voltasse... Vamos dar o exemplo do nosso amigo Eli Batista. Se ele voltasse para cá, ele ia nascer de modo que nós íamos afeiçoar por aquela família por onde ele nasceu. E tudo que ele fez de errado, ele ia ir consertando ao longo do caminho. E planejar, fazer o planejamento até os 7 anos de idade. Eu expliquei pessoal ontem. Então, se hoje você tem 6 anos e 11 meses de idade, algumas horas até meia-noite, eu dou só o cálculo para vocês entenderem. E amanhã, e agora já você completou 7 anos de idade e tem 1 milésimo de segundo. Sua mente é resetada. E aí você vai ter aquelas sensações de déjà vu, de estar num lugar que o senhor acha que nunca esteve, mas esteve. Com aquela mesma situação que vai sempre se repetir para que o seu inconsciente se lembre da sua missão. Então, às vezes está sentado na rua, assim, nunca aconteceu comigo. Aí passa um cavalo e fala, nossa, eu tive a sensação de ter visto esse cavalo que passava em algum momento. Aquele é a sua consciência te dando alerta de que você precisa seguir o seu caminho. Aí é onde vem as questões inspiratórias e a confusão da religião para destruir o homem. Porque a pessoa vai ter aquela sensibilidade, que vai chamar de sexto sentido, vai devocionar ao cargo de uma religião e vai ir para o caminho errado de novo. Entendeu? Por isso que a pessoa tem que se libertar. Muito bom. Tem que se libertar de tudo. Então, no meu caso, eu mesmo, eu queria ter morrido quando eu fui lá pro Parque Nacional da Serra do Canastro. E é lógico que se eu tivesse entrado em óbito lá por causa que eu estava totalmente debilitado, eu iria para ali. Aí eu ia saber toda essa verdade. Eu afirmo que é verdade, que é minha. Por enquanto vocês não devem acreditar, tá? Eu falo isso para todo mundo. Mas eu ia saber de tudo que hoje eu sei estando aqui em vida. Entendeu? E ia nascer lá. Não, em Sirius? Talvez não, talvez, como foi em 2007 que eu poderia entrar em óbito, eu poderia querer voltar para cá ou não. Mas eu acho que seria muito difícil. Né? E tem aqueles que são afeiçoados aos pais, às mães. Agora eu vou dar uma explicação que eu sei que tem gente aqui pensando, querendo saber e está com vergonha de perguntar. É o seguinte, ó. A questão da pessoa falar que vê espírito, um ente querido. Vou explicar como é que funciona isso aí. Vamos supor, quando você vai para Nírio e você é reeducado, aí o lado espírito da coisa fala sobre o nosso lar, aquelas coisas que todos já sabem, né? Você tem uma autorização de poder vir em carne e osso, porém dentro de uma dimensão diferente, para ver um ente querido seu. Se caso naquele momento você não quiser voltar, você fica aprisionado aqui por 500 anos. Sabe disso? Por isso que o espiritismo se criou a base dessas informações
que é de privilégio do Vaticano, que foi soltado esses documentos que mostram tudo isso aí. Aí que fundou uma nova religião, que é o Espiritismo, o kardecismo, aquela coisa toda. Aí tem o reset que você falou, né? Vamos supor... Ah, ele fica mesmo preso? Hã? Fica mesmo. Fica aqui. Vamos supor que o Rosênio é meu pai. Eu faleci, entrei em óbito, vim cá pra ver o Rosênio. Tipo assim, eu fiquei desestruturado e que resolvi ficar. Eu vou ficar dentro de uma dimensão como se fossem os inimigos dimensionais. Aí o Rosênio vendeu isso aqui, a máquina passou, terraformou, construiu um apartamento. Derrubou o apartamento, construiu um sítio. Derrubou o sítio, construiu um curral, construiu um chiqueiro. Eu vou ficar aqui, nessa área onde pertence a metragem do lote dele. Eu não tenho acesso para ir lá. Nossa. Você fica aqui, aí você começa a criar uma revolta. É onde o Espiritismo fala de espíritos... Obsessores, não. Isso Sempre aí. acontece alguma coisa. Exato. Estão ali tentando... Tá, mas ele não sair sai daí. aterrorizando todo mundo, né? Não tem acesso a isso não. Pessoas têm a sensação de ver alguém do lado. Mas acontece por Né? Só porque eu acordei com um cara mascarado e disse, sai daqui que eu Ontem à não noite. conheço, não quero tu aqui. É mesmo? Sim. Aqui ontem à noite? Ali ele falou. É tipo assim, mas ele tava bem pacífico. Eu só vi daqui até aqui. Mascarado, só aparecendo o olho. Eu não senti nada de anormal, só disse, ó, sai daqui, pronto. Eu não preciso ficar olhando pra ele. Pode não ser. sei quem é. Ele só fica no mesmo lugar, não Só no mesmo lugar, não. Não caminha. Não, deixa sair, não quero Só não ficar consegue sair da metragem onde pertence a família. olhando. Talvez, ó, pode ser um caso desse, mas não precisa ficar do meu lado, vai circular ele. Não movimenta nada também. Vai circular. Movimenta, mas Olha aí. Então você não consegue movimentar nada, Não, 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 não. nada. Mas tem muito. Só os inimigos. E a pessoa consegue ver não, ou aí no só caso é alguns, inimigos dimensionais. só alguns que vê? Como é que é? Todo mundo veja ou só alguns que vê? Depende, né? Da frequência da pessoa, né? Mas aí o que acontece? Aí tem aquela confusão, né? Porque não existe assim. Como é que eu vou dizer pra vocês entenderem? Né? Falou assim da touca mascarada, né? Não existe isso. Não, então eu queria ouvir, dá licença. Né? Não existe. O que Então houve? pode ser o que? A transfiguração dentro da mente dela de algo que ela tá dando acesso. Tá dando... Que é igual eu falei, eu dando o exemplo lá da vidraça lá do hotel, dimensional, como funciona um inimigo dimensional. Como se fosse um ninja. Hã? Como se fosse um ninja, todo mascarado aqui, com touca. Era de lã ainda. Acordei assim, aquele negócio... Sabe que não era o Rosinha que a gente assustar, não? Assim, ó, ali naquela sala tem um fato interessante. Às vezes é tarde da noite, o pessoal não tá fazendo churrasco. Eu sempre sinto um cheiro de madeira queimada. Dentro do quarto? Não, ali na sala. Na sala, ele tá... Sempre ali na sala. Eu não sei o que Aparece se assim, tratar, não sei, sabe eu não quando preciso ficar vendo aquilo ali. Sabe quando você toca o fogo para fazer o Sim. churrasco, aquele cheiro de queimado? Que podia Às vezes ser. é mais de madeira queimada. Sempre tem isso ali. Fora de hora que não é para ter festa aqui por perto à noite. Olha, tem alguém aprisionado aqui que Não, fazia mas o churrasco que- do Pode passado. Não, porque assim, ó. Pode ser a minha mente, Quer fazer depois um... você- Vamos ver se vai comer uma carne assada. Por isso Não, porque mesmo. aquela prática de gostava fechar do churrasquinho, tá? os portais aqui, já fiz 2 vezes. Achando que na segunda vez fosse melhorar, né? Que se de repente tivesse alguma relação. Mas continua. O mesmo cheiro? O mesmo cheiro sempre de madeira queimada. Mas assim, ó, eu tive a nítida, até a sensação que realmente estava ali do lado. Não, me deu medo em um momento, eu só acordei assim, eu tava dormindo sozinha, agora tem alguém aqui. Foi um lapso, bem rapidinho. Não pode ser isso. Na minha frente não. Mas é assim, ó, eu não me preocupo, não tô nem aí. Quiser continuar tendo cheiro, Eu eu não. entrei aqui, quando é uma pessoa aprisionada, um inimigo dimensional. Entendeu? Você tá olhando pra mim? Como é que você me vê? Te vejo normal, Não, então, normal como? de carne e osso, os olhos, tudo certinho. Eu Tudo certinho? Eu não enxergo vocês assim. enxerguei sem Não, eu não enxergo vocês assim. Não. Chega sem roupa. Não, Ah, a nossa energia aquilo que você explicou, ela não só a sabe. frequência. Aí quando eu penso, aí quando eu penso como é que é a pessoa, aí vem um retrato na minha mente. Mas vocês aqui, imagina vocês, todo mundo sendo um refletor de luz. Aí eu vejo onde está o problema de saúde de cada um. Nossa. É energia, né? Então Foi quando tem, recente, né? Você falou sobre isso. quando tem alguém aqui, um nível dimensional, eu vejo, eu não vi ninguém. Por isso que eu tô achando estranho.
Ah, essa imagem? Não. Isso pode ser um invental mesmo. Pode ser, e pode ser também alguma coisa. Ainda não fez a limpeza. Já resolvi lá. Né? Lá em casa? Ela ainda não fez a Não, limpeza lá Roseli para passou fechar agora, eu vou fazer. os portais também na casa dela. Eu achei muito estranho, porque não tinha acontecido alguém do meu lado. Eu não enxergo cabelo de ninguém. Não tem mesmo. Eu não tenho. Depende do local, você não enxerga. Eu vejo só a forma da pessoa, que é uma forma de luz, nada. Que bom. Forma natural. Tá olhando do lado Aí, daqui, Pode. nariz, boca, nada disso. Aí vem a luz apagada, mas assim. Carlos, meu Agora se eu mentalizar na pessoa, aí a imagem de como a pessoa fica na minha mente, como se fosse assim, como se no dia 19 de agosto de 2007, antes dos acontecimentos, eu tivesse visto a pessoa por foto. Aí fica na minha cabeça. Eu só tenho imagem da minha mãe, dessas coisas. Animal igual o gatinho fica passando aqui, ó. Quando eu fico querendo saber como ele é, aí na minha mente projeta na hora, mas é só isso. Eu desde novinha veio alguma coisa tentar me matar. Na cama, me enforcar. Eu não consigo me mover. Toda a vida. Agora é que parou. Ele fez aquele negócio lá pra mim. Código. Código. Claro. Era toda noite, era isso. Eu não tinha mais. Eu não Tipo, estava em depressão profunda. chegava tipo como se fosse sentar em cima da sua barriga e apertar os pescoços. Sim, ele não conseguia. Primeiro eu vi um sininho. Um sininho. E por ali eu não conseguia mais me mover. Entendeu? Toda noite Você com era isso. certeza é um inimigo dimensional, mas não é que ele Toda fez noite. isso. De longe que ele faz isso aí. Toda noite. Se ele atravessa as dimensões pra cá, já... Eu não conseguia dormir mais. Acaba com tudo. Não ia sobrar. Não, essa também não. Ah! Você pode acabar com um na Ele bala. levantava a coberta, ele levantava a coisa. Sentia ele até entrar no quarto pra eu entrar, mexer na coberta, eu vim passar a mão em mim, tudo. Uma sensação de tentar se mover e não conseguia, horrível. Aí agora acabou. Ah, graças a Deus. Ainda tem uma arrepio só de pensar. Isso aí é fluxo de energia negativa, né? Deles mesmo. Imagina que uma vidraça. Tem um vidro aqui de fora a fora. Eu sou o inimigo dimensional. E vocês não. Por que eu sinto ódio de vocês? Porque vocês são uma criatura mal feita, porém não foram aprisionados. E eu, por me julgar perfeito, fui aprisionado pelo meu Criador. Tá entendendo? A inveja que eles têm, não é que eles são... Aí por isso que a religião usa como se fosse demônios. Eles não Né? têm mais assim. Não, Fantasma. aí você imagina um ser, tem muito ser dimensional que é lindo, maravilhoso. Aí sugo pela... E tem outros que é do formato de bicho mesmo, Eu não literalmente. cheguei a ver. Só Coisa assim sentia mitológica que você ficaria apavorado. Exatamente. E aí, imagina só, eles terem acompanhado através do fluxo, estando presos, que eles são... Não tem nem como dizer a idade deles, né? E ver que nós somos criaturas imperfeitas e que tivemos várias oportunidades e eles não. Aí eles querem nos destruir por causa disso. Mas eles não têm acesso a esse mundo a não ser que você tenha códigos específicos para tirar de lá. De Salomão, por aí vai. Ele realmente tirava os seres de carne e osso, que eles são de carne e osso, não é metafórico não. E obrigava esses seres a carregar pedra para construir o templo. Eu lutava com ele, chegava a cair na cama, tentava me arrastar, porque eu sabia que a minha filha estava no outro lado pedindo socorro para minha filha me ajudar. Uhum. E eu não conseguia, e trancava eu aí, não tinha maneira. Uma sensação E muito o horrível. domínio que, na mitologia não, que é um fato verídico, né? Na história de Salomão não fala que ele tinha um anel do poder? Quem? Não é anel, é um bracelete, dado por Zamaniel. Ele tinha controle absoluto. Ele usava os seres para carregar, construir o templo, e à noite aprisionava eles novamente. Sério. À noite, quando eu começava eu escutar aquele sininho, é um sininho. Eu já sabia que ele já ia vir. Aqui, Eu ficava apavorada. na Eu tentava Amazônia, levantar de qualquer maneira. na região norte do país, você encontra pirâmides em rochas, símbolos de Salomão. Ele rodou. Aquela uma que você o mundo contou inteiro. que esteve lá? É isso. Até um amigo lá do Eli, ele gravou uma vez o áudio, vocês receberam? De 40 e poucos minutos, ele contando a expedição dele. E tinha os homens brancos. Isso, que até a FUNAI não consegue ter uma convivência boa com eles. Eles são descendente puro de linhagem de sangue de Salomão. Os tesouros ali é inestimável, sabe aqueles tachos grandão? Ouro puro, ouro maciço puro.
Também ninguém chega lá. Eu só sonhava. As mulheres parecem fisiculturistas. Eu pesquisei a respeito da tribo de índio Macuxi. Eles protegem bastante coisa. É, com certeza. Assim, para ter o crédito com a FUNAI, os pajé, os mais antigos, fizeram os mais novos se estudar para advogado, essas coisas. Isso. Para ter mais crédito. Exatamente. Isso. Estes, por exemplo, claustrofobia. Todo mundo tem um pouco disso, né? E tem um código aí que você deu ali. O que a gente faz com aquele código? Bota cola num copo e fica olhando o tempo todo para ele. Só de você olhar já começa a surtir efeito, né? Porque é algo que a sua mente vai registrar e a sua centelha divina vai aceitar porque ela tem conhecimento. Ela é antiga, né? Sim. Entendeu? Aí quando eu falei para vocês, imprime numa folha, coloca dentro da carteira, é justamente para a pessoa entender que era necessário ela sempre estar próxima àquilo ali. E às vezes faço brincadeira assim, tem gente que diz que não tem claustrofobia, né? Eu digo, tá bom, tu vai sair ali, o cara pega e te joga dentro de um porta-mala, fecha e toca. Tu vai ter claustrofobia ou não vai ter? Evidentemente que vai, mesmo que não esteja preparado para esse tipo Só de não coisa. ver um filme. Só não ver um filme. Eu mesma fico ruim. Trancado, então, né? Dentro de Pois é, elevador. colocar, Filme de terror? tatuar um código assim no teu corpo. Eu não faria isso, não. Não? Não. Eu pensei em fazer uma tatuagem. Eu pensei também. Eu não faria isso. Ele já Tem tá uma que cheio fez. de código. Tem muita gente fazendo, né? Mas não tem problema não, mas eu... Símbolos no corpo em geral. Eu Mas o desenhei, carinho que é eu mais fiz fácil. essa semente da vida, por exemplo. Porque pra mim foi uma coisa marcante. Aí o carimbo lavou, sai depois de novo. Como é que é? Faz um carimbo só para carimbo, depois tira, não lavou, depois tira carimbo de novo. Se É, arrepende, não. É interessante isso aí. Símbolo. Hein, Carlos, Aquele pra símbolo que fazer tu uma fala, tá pergunta. tudo gravado no nosso. eu fui adotado por uma Ah, família, ele né? já No meu Todos, uso, né? todos fomos Mais adotados de por 2000, uma né? família. Não tem problema nenhum. Aí vamos supor que eu vou para Nírio e tal. 7.023. Vou para Nírio. Aí eu vou nascer na família que está lá na 1000ª densidade de dimensão, na 70ª, né, na 10ª, ou não, ou eu vou para... Posso ir para outra? Assim, Eu não entendi. É assim, Não. por exemplo, ele tá na primeira. Eu aqui. Aí ele foi para Nírio. Aí vamos dizer que ele tem a A oportunidade civilização de... dele escolhe. A civilização dele Fazer. pode levar ele para lá, ou ele vai para um nível compatível com o que ele saiu aqui, ou um acima. É Um isso que- acima. Um acima, né? Você saiu da Porque primeira, quando vai pra você segunda. entra em óbito aqui, esse seu corpo ele já se torna de segundo plano. Não, tudo bem. Entendeu? Ah, Mas aí dificilmente uma civilização. Quem te escolheu vai querer que você tenha um nascimento imediato. Eles não vão fazer isso. Nem queimar Eles irão te etapa, né? mandar para planetas que eles colonizaram. Ah, que eles colonizaram. isso que eu né? pensei. É. Você não vai para 1000ª de jeito nenhum. Não. Porque nem... Senão tava fácil demais, né? Você vai queimar etapa. Nossa, é muito É. Aí todo mundo queria estar Aí na o inimigo milésima. direcional quebra lá de vez e pega essas pela água. Aí ela fala, isso não é possível. Eu já turei lá na Terra, agora que isso já evolui. Pô, eu fiquei 1 milhão de anos preso aqui, você vive 20, 30 anos, morre e já vai pro topo. Isso. Que conversa é essa, né? Então não teria sentido de ter as outras dimensões, né? É. Saía do mil. Ah, Mil, então você pá. vai passar todas essas etapas para chegar para a família que você adotou. Pra nós é um tempo assim gigantesco, né? Pra ele. Então vocês estão assim. Quando vocês estiverem lá, é diferente o Então vocês tempo estão lá. lá. Ah, viu? Muito tinha dúvida disso aí. Tinha ou não tinha? Tinha muito dinheiro disso aí. Muito tinha dúvida disso aí. Carlos, uma que pergunta tive- de Nírio, tá? 46 planetas girando em torno de um Sol pequeno, menor que o nosso. Isso mesmo. Essa distância da pessoa sair daqui e ir para o 40º planeta ou para o 8º, como você sempre mencionou que o Eli foi, que diferença, porque quanto mais longe do Sol, mais não evoluído, como é que é? Não. Não tem punição É. nesse sentido. Não, tem não. Isso é
Isso aí é a condição planetária desde quando foi formado para esse intuito. Tanto é que os planetas lá são próximos uns dos outros. Eles ficam em um conglomerado. Quando você está ou no primeiro, ou no 41º, e você olha para o céu, você vê os outros, né? Grandiosos, maravilhosos, assim. Uns mais distantes, outros mais perto, né? E assim, vamos supor, quem está no primeiro é melhor do que quem está no 46º. Não tem essa tipo de hierarquia. Não, e a questão do calor, ele é transformado, porque lógico, né? Você tem o distanciamento planetário por causa do eixo gravitacional de cada um, e da pressão que eles provocam, né? Aí tem uma distância que é respeitada, delimitada, e que foi separada com tecnologia alienígena mesmo. Você tem o Sol. Só que no céu desses planetas, você vai ver suportes tecnológicos como plataformas feitas como se fosse um disco de vinil metálico. E elas captam a energia do Sol, mandam através de um cabeamento para o solo e aquilo sobe novamente para a pressão atmosférica e é devolvido suavemente. A temperatura lá, vamos supor, vou dar um exemplo como se aqui fosse nível. De 6 da manhã até o meio-dia, 16 graus. De meio-dia até as 18 horas, 18 graus. Das 6 da noite, dificilmente lá, ó, do 1º ao 34º, nunca anoitece. Do 35º ao 46º, tem um breve crepúsculo. Desculpa, ao 44º tem um breve crepúsculo. Do 45º ao 46º tem noite. São os únicos dois que passam pela noite. Mas a sua noite só dura 4 horas. Entendeu? Então é devolvido dessa forma. Aí, das 18 à meia-noite, a sensação térmica, em vez de diminuir, ela aumenta um pouco mais, por causa do breve crepúsculo desses dois últimos. Já os anteriores, vai ali, não passa de 20 graus. Vai dos 16 aos 20. Isso aí, periodicamente, por causa da transformação. É a energia que pega do Sol, através dessas plataformas tecnológicas, manda para o solo, reflete na atmosfera e devolve suavemente. Então as plantas lá é totalmente diferente. O clima lá é totalmente diferente. Lá não chove. Lá cai o orvalho. Entendeu? Os lagos lá são artificiais. Água pura. Tem animais lá? Tem. Lá é sinônimo de paraíso mesmo. Lógico que tem planetas que é muito mais bonitos, né? Do que o próprio mundo. Mas lá, cada um tem sua beleza principal, né? E dos 46, cada um tem uma beleza diferente. Tem alguns que são rochosos. E nas rochas você vê como se fosse orquídea. Entendeu? Mas todos têm grama. E a grama dessa altura aqui. Não precisa ser aparada. Existe um próprio inseto lá que faz esse serviço. Eles alimentam desse. Fica assim, você pode deitar no chão assim que você vê tudo perfeito. E essas balanças que vão medir as maldades da gente? Não, É isso lá no aí- computadorizado aquilo lá? Não, isso aí é coisa do Egito, isso aí é coisa como é que é Deus lá? É Osíris, né? Quando você está falando da balança de 4 pratos. 4 braços. Não, isso né? Não, eu só entendeu errado. Hã? A nossa maldade é medida a todo momento. Mas registra como isso? Quem registra? Pois é, lá onde tu chega nessa balança... A onde sua vai te energia medir, né? passa a informação para a própria lei. E a lei se torna responsável pela sua punição. Eu pensei que fosse alguma coisa assim, Não, tipo Matriz. Como é que é? Aqui, se fosse explicar para nós, como se fosse aquele filme Matriz, onde tem um computador central lá que registra tudo. No centro de cada Via Láctea existe uma balança de 4 pratos. Entendeu? E é literalmente uma balança gigantesca mesmo. Seria como se fosse 3 torres. Qual é a torre? Eiffel. Isso. 3 torres daquela. Gigantesca. Tanto é quando você se aproxima, você e o ser que está com você, o seu corpo se dissipa e você vira luz. Literalmente. Depois você é devolvido. Porque lá é uma atmosfera ambientada. Eu já levo tudo registrado. Hã? E aí, não, por exemplo, Não. aquilo que eu foi contra o meu livre-arbítrio, eu já levo registrado isso lá para essas balanças. Ele vai analisar aqui. Se eu vou passar por Dificilmente. alguma... Não, o senhor não precisa passar por ela.
Sabe a questão do eixo Tember que eu expliquei mais cedo? Sim. A ramificação da energia? Leva a sua própria informação para lá. É como se fosse um pulso. Vai e volta. É questão de milésimos de segundo. Tudo conectado. Né? É, o que você faz de errado aqui na frente, você tropeça e cai. Tudo está conectado. Você não precisa estar diário, não, né? Não. Fez uma coisa errada hoje, à noite tá lá sendo julgado, pagando. Qual era aquela Cada explicação? galáxia tem uma. Só a Via Láctea que não tem, porque lá é a Federação Suprema. Né? Qual é aquela explicação que você dava, por exemplo? O sujeito chega lá e vai prestar contas. Aí, conforme as coisas, ele fica por ali. Senão, ele pode optar por dormir 900 anos. É em milho. Pois é. Onde que é feito essa chegada lá? Como é que é? Depois do óbito. Depois do óbito, É. aí a gente vai ser julgado ali. Não. O julgamento nosso é diário. Pois esse aqui tá difícil de Você é essas julgado. balanças. Nesse exato momento está sendo julgado. Eu estou sendo julgado, todo mundo está sendo julgado, porque a nossa energia vai e volta. Entendeu? Por isso que nós somos inconstantes aqui. Nós temos momentos bons e momentos ruins. O senhor entrou em óbito. Às 21 horas vai para a mídia. Sim. Lá ninguém vai te apontar seus defeitos, não. Mas eu vou ser punido pelo que eu... Não. As A maldades... gente é punido só se a gente se tornar inimigo da própria espécie. Hitler, assim, por exemplo. Ah, com certeza. Não existe desculpa por quando você é inimigo da própria espécie. Não tem. Sim, Não tem claro. perdão, não tem oração em monte, Claro. não tem jejum. Não tem nada do tipo, não. Tá entendendo? Não tem como. Meditação. Aí você entrou em óbito. O seu corpo, naquele momento que você entra em óbito, você cessa o seu julgamento, porque você está neutralizado e ainda vai pertencer ao novo mundo. Aí você é levado em mim. Chega lá, você vai ser disciplinado novamente, mas com os consentimentos que o senhor tem aqui. Tudo que o senhor aprendeu aqui, o senhor vai levar com você. Seja ruim ou seja bom. Só que lá eles irão dizer e te mostrar o que realmente é ruim, que o senhor acreditava que fosse bom, e vai te apontar o que era bom, que o senhor, quer dizer, o que é ruim, que o senhor acreditava que era ruim é bom, e o que é bom, que o senhor acreditava que era bom, é ruim. E é assim que procede. Aí começa de novo o senhor ser julgado. Por isso que existe a avaliação lá. Aí se você estiver preparado para voltar para cá, você volta. Se não, aqui não, né? Modo de dizer. Senão vai ficando lá. Vai ficando lá até um certo tempo, né? Cada pessoa pode ficar até 300 anos. Acordados, né? Se a sua evolução não for aceitável, Consistente, né? você é colocado para dormir. Entendeu? É quando você acorda e realmente você é resetado de tudo. Aí não existe... É como se você tivesse acabado de nascer em um corpo adulto. Né? Lembra aquela passagem bíblica que fala que quando nós formos encontrar Jesus nas nuvens, teremos um corpo ressurreto? Quando fala do corpo ressurreto, é porque a base do silício é imortal. A matéria Foi posto na nossa cabeça que tem o céu e o inferno, né? É. Aí o cara diz, pô, será que eu vou passar pelo purgatório? Tudo é proibido. Tipo lá, Céu, inferno e pecado, É né? proibido. O ser humano vive com medo, né? De fazer qualquer coisa, porque senão vai pro inferno. É. Eles me mostraram o paraíso que os cristãos acreditam. Tudo de forma holográfica. Eu vi um Deus assentado num trono, vi Jesus. Tudo. Não, com a harpa não. Você já tá As mil virgens tocando harpa, Esse é do isso paraíso dele. Esse é do paraíso Isso é dele. do amar, isso aí é o amar. É islamismo. Esse é do paraíso dele que é essa harpa. As mil Justamente para mim virgens, compreender, mas o que acontece isso? Não existe uma manipulação? Então, certos grupos de pessoas são abduzidas, hoje não mais, né? Mas são abduzidas e levadas até um grande salão. Ali há uma projeção holográfica que faz aquela pessoa entender que foi visitar o céu. Então, quando você olha na internet, mostra assim, fulano, pastor fulano de tal, visitou o inferno. Hoje tem mais vagabundagem por aí, né? Hoje é tudo um conto de história em cima de outra que já existiu, né? Mas se você olhar lá, quando era cristão, o testemunho do irmão Adão, ele foi no céu e no inferno. Se você pegar o livro da Mary Caitlin Baxter, Divinas Revelações do Céu, é porque ela foi colocada dentro dessa... A Divina Comédia Humana, né? Dentro da igreja.
O Inferno de Dante também. É Dante? E aí o que acontece? É tudo personagens que realmente acharam que aquilo é real, porque a tecnologia é tão fina que o holograma é palpável. Então no livro lá da Mary Caitlin Beck, quando era cristão, falava, né, que ela viu aquele portal de ouro, 2 anjos de um lado do outro, não é isso? Ela foi na sala dos livros, na sala dos registros, não é isso? Tudo criação tecnológica. Aí quando ela volta, o que ela vai fazer? Ela vai reforçar a disciplina religiosa, para que o controle da população esteja sempre esperando que existe um céu e um inferno. Respondeu todo Lá no inferno, lá o que acontece? Era isso que eu queria escutar. Eles mostraram pra mim um holograma, mesmo porque, tipo assim, eu era tão apaixonado pela Mary Caitlin Baxter que eu queria que Jesus me levasse no inferno, pra me conhecer. E lá eles projetaram a mesma visão que deu pra ela. Eu vi uma terra áspera, mas antes de explicar, eu vou explicar pra vocês. Imagina, vamos colocar de novo o Maracanã. Imagina o Maracanã todo feito de metal. Você não vê nenhuma fissura assim, ó. Nada. Tudo liso. Tudo uma peça unificada. Você pode chegar ali e você vai tocar tum, 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 porque é metal. Você fecha os olhos, eles criam aquele holograma e vai projetar. Pera aí, Carlos, mas se é uma área circular, então quer dizer que se eu for caminhando, eu vou bater a cabeça lá e vou falar, baixa a cabeça numa rocha. A holografia ela muda de posição sem que você perceba. Então você vai caminhar no suposto inferno e vai achar que realmente ele é infinito. E vai ver vários setores de tortura, que foi o que eu vi. E eu vi realmente o que está no livro dela lá. Uma terra árida, buracos um pouco maior do que o diâmetro dessa mesa, com 1,5 metro de fundura, esqueletos fixados na terra. Dentro desses esqueletos, a alma humana gritando e pedindo isso. Sofrendo. E aí apareceu o personagem Jesus, cabelo comprido, barba até aqui, do meu lado, holograficamente falando, e aquela pessoa lá, criada tecnologicamente, falando para Jesus que era para Jesus libertar ele dali, que ele estava arrependido dos pecados. A mesma coisa que eu li no livro. Tudo foi assim. Eles me levaram, até já contei nos meus relatos, me levaram nesse salão para me provar que as visões que as religiões tiveram na vida nada mais foi do que um acordo de raça extraterrestrial, né, para domínio daquela população. Então por isso nós temos várias religiões, o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, né, espiritismo, por aí vai. Aí cada um das suas lideranças vai ter uma experiência, não vai? Sim. Vamos supor, o grão-mestre do espiritismo, para ele chegar ali alguma coisa, ele viu. Mas o que ele viu? A questão da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os mormons. Aí fala lá do... Como é que é o líder deles? O líder deles é... Esqueci o nome desse profeta. Não. O líder dos mormons. Dos mormons. Joseph Smith. Joseph Smith. O que ele encontrou? Ele encontrou realmente o livro dourado de Ea Enki. Tanto é que eles conseguiram prerrogativas de ter toda uma documentação lá no estado de Utah, dentro de uma rocha de granito. Ninguém entra. Nem o governo americano entra. É um acordo entre as raças alienígenas. E eles têm contato íntimo com raças alienígenas. O que tinha esse Mormons. então? Mas eles têm que falar de quem? De Jesus. Faz parte do acordo. Mas o jeito que eles falam de Jesus é diferente, né? É. Diferente de todas as religiões. Sério. Mas Sério. fala. A Débora mesmo, quando me ouviu, desculpa aí, quando me ouviu, eu falei assim, Débora, vai lá na montanha de granito de longe. A Débora foi do nosso grupo, porque a filha dela mora em Utah. Ela ficou impressionada. A energia que é. O que tem lá? Uma nave Anunnaki gigantesca, cravada na rocha. Os Mormons são donos do estado de Utah. Né? 90% da população é mormon. Só que a alta elite, que é o Conselho dos 12, sabem de toda a verdade, e quem trabalha lá dentro é como se estivesse trabalhando na área 51 ou na base 12. Mas os menores têm que evangelizar. É Jesus daqui, é o Pai Celestial dali, é a purificação, tudo seguindo um rito, entendeu? Que foi deixado por Eaim. Entendeu? Só acreditar no profeta. Mas o que encontrou esse Edir Macedo para crescer tanto e tanto?
Caridade, né? É porque ele viu. Olha o brasileiro naquela época, na década de 80, 90, ali, olha o brasileiro de hoje. Hoje ele não conseguiria se tornar rico nunca. Não. Né? Hoje está tudo mais aberto. Quando você falou que foi para Utah encontrar a Geórgia, e que ela é mormon, né? Essa moça. Eu tenho uma prima mormon que mora em Utah, chama Geórgia. Eu liguei pra minha prima e falei, por acaso você conhece o Carlos Henrique? Ela falou, não, conheço. Eu falei, então não é você. Não é você. Muita coincidência, né? Hein, Carlos? Oi. A respeito do inferno, mas sempre esse pessoal que foram projetar o inferno, sempre é a mesma coisa, né? Aquele portalzão grande, né? Que tem aquele 2 pilares, tem aquele ser lá que tá no portão, né? Isso. E o cachorro, né? O Ciber lá que 3 cabeças, o maior do... Ah, isso aí é mitologia grega. O cão do... Hades, né? O cão do inferno que eles falam que é o Cerberus, o cão do inferno lá, né? Sempre a maioria que eu boto aqueles relatos que foi no inferno, tá lá o coisão. Sim, a mistureba, né? Ele tá misturando demais. Inventa aquelas coisas, mas sempre esse inferno... Nós também falamos desse. É a mesma coisa, né? Sempre aquele portalzão feio da bexiga, que é 2 pilares imensos na portaria, aquele ser lá e o cão tomando conta lá. Eu falei, vixe, mas todo mesmo sonho. Então é por isso que o Fantástico, uma época aí, começou a detonar os Mormons, né? Porque aí eles fizeram um apanhado, pode ser fato, né? Mas aí chegou uma época, eu me lembro aí, quando nós chegamos na época do calendário maia, aí botaram lá, os Mormons, aí entrevistaram a alta hierarquia lá, aí botaram lá que os Mormons já tinham destruído o mundo, já não sei quantas vezes, né? 3, 4 vezes, 5 vezes, né? Porque eu tenho um primo que é da mesma religião, e ele já, quando era criança, ele entrou. E, cada vez que eu conversava com ele, eu acredito nos profetas da minha religião, o resto não existe. É os profetas deles e acabou. E aí o Fantástico chega e diz, e aí foram entrevistar alguns que estão vivos. Aí não me lembro mais a resposta, né? Mas não chegaram a resposta nenhuma porque todas as vezes que os profetas que eles seguem de arrasto, eles não conseguiram explicar. Tem uma outra religião americana lá que é o Smith, né? Como é que é o nome deles? Falei. Só sei que é o seguinte. Aqueles que se mataram lá no Nordeste? Não. Aquela religião, né? Smithsoniana? Não, eu esqueci. Os Emeries. Amish. Isso! Amish. Aquele povo lá é terrível. Eles vivem na idade da pedra até hoje. Não As pode ter luz. lá, aqueles pretos, as mulheres tudo... Não pode ter luz dentro de casa, não pode ter nada de materialismo. E a filha, quando nasce, tem que ser do pai. É toda uma linhagem. Como assim do pai? Ser possuída, talvez, pelo pai. Mas é isso mesmo? Sério? Irmão com irmão para manter a mesma linhagem de sangue. Só que aí, devido ao problema genético, eles começaram a adoecer, morrer. Aí eles pararam, quer dizer, onde está a crença deles agora? Igual aqueles, né? No ano 2000 que se enfiaram tudo numa cama, dá-lhe veneno, que a nave ia chegar a passar, e realmente passou, né? Às 9 horas da noite, né? Levou eles não estavam errados. Tinha um bando de gente ali. Não era mentira. As pessoas usam essa história contra a ideia, a teologia dos alienígenas, porque esse bando de gente fizeram essa loucura. E daí, alienígena não existe, porque... mas tem coisa pior que você nem era nascida, lembra de Soweto lá? Falei, isso mas uma curiosidade pesquisa dos sobre Mormons, Soweto para ver. Curiosidade dos Mormons, interessante. Eles têm talvez o maior levantamento de famílias que migraram para o Brasil. Exatamente. A árvore genealógica que eles montam é coisa... Sabe o navio que a pessoa, que a família dele, uma série de outros. Justamente para identificar a linhagem pura de sangue de Eaem. Sério. Essa eu não sabia também. Sério. Você pode chegar lá com o seu nome completo lá que o pessoal da diretoria do Brasil te passa a árvore genealógica de quem você veio, se você foi filho de Então, o escravo. colega meu faz isso aí. Na eletrociologia. Mas o programa que ele desenvolveu foi os Mormons mesmo. Rapaz, ele acha tudo. Eu vou até perguntar do
da minha árvore genealógica lá. Ele vai na árvore genealógica de todo mundo e acha, mano. Para que você vai nesse negocinho? Desculpa interromper. Existe uma linhagem pura do Piaém aqui na Terra? Não. Não existe mais um. Os únicos, assim, que sobrevivem aqui na superfície? Não. Lembra aquele gigante que foi morto pelo exército americano? Saiu da caverna e atentou. Aquele lá é linhagem pura. Todo gigante de cabelo vermelho, barba vermelha. Mas aquele gigante não era reptiliano. Não. E aí que é reptiliano. Mas só que ele fala linhagem pura de sangue. Então, mas aí no caso, ele era reptiliano. O primeiro homem foi criado como réptil. Não. Até que ele perguntou pra você, você trouxe meu pai para criação dele. Eles estão inibindo. Ei, Carlos, até quando você foi lá, no Afeganistão, né? Aí os pessoal leva quem tá machucado, lá que eles entregam pro gigante, vai até perto da nave lá, cura e traz de volta, é isso, né? Não. Hã? A entrega pro gigante. Aquilo lá é porque tem uma nave lá que os guianos que ela gosta, aí, mas não sabia que eram os guianos que são o pessoal, os deuses, né? Eu falei pra ela, mas tem preguiça de assistir. As naves deles chamam Vimanas. É nome delas mesmo, não é nome traduzível não. Não é indiano, no caso, o nome. Não. E aí o que acontece? Então tem essas Vimanas em cavernas ali do Afeganistão, só que tem que já foram tiradas, né? E aí as pessoas doentes, pelos sacerdotes das tribos ali, era levada até a nave e a pessoa era curada. Entendeu? Até um deles perguntou pra você dos gigantes, do Aí, pai no caso, dele, são né? são os portais que eu falei com você, que está sobre a rocha. Que você usa o código específico ou uma entoação de canção, de toque de música, e ela abre. Saúde. Saúde. Fala amém. Deus de guarda. Deus de guarda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Todo mundo tá muito baixo. Cuidado, isso aí já espalhou corona pra todo lugar. Acho que eu vou buscar minha máscara lá no Aqui, qualquer coisa que chega próximo aqui é destruída. Opa! Beleza, hein? Menos pro lado de cá. Então lá de cá, tá todo mundo protegido. Lá de cá, tá todo mundo, tá todo mundo salvo. Eu também. Já tá contaminada. Ai. Carlos, qual o número do vídeo? Eu já procurei pra escutar, mas eu não achei qual era. Eu não tenho. Dos Vimanas, no número assim eu não lembro, não. Tem um que eu escutei. O Akhenaton e Nefertiti ainda estão adormecidos na tumba? Já foram embora pra casa. Eles são os Aquiles. Então eles não estão mais lá, porque eles estavam tanto é que... Deu um branco aqui agora, né? Quando eu começo a esvaziar assim, eu começo a ficar meio lerdo. Aquele rapaz que me passou os vídeos que eu contei pra vocês ontem, Acho que ele é assinante lá do canal Gaia lá. Esqueci o nome dele. No canal lá que é assinante lá, que ele tá falando. Nota 10 não, né? É outro, não é outro nome não. Eu esqueci o nome dele. Falou bastante ontem, né? Do nome dele. Até o Jorge que falou aí. É o Fábio Santos? Fábio Santos? Leonardo? Não, ele não. Olha como é que eu mudo, cara. Tá mudando mesmo? Já tô olhando paciente. O que acontece? Ele me mandou um vídeo, né, no YouTube, que foi uma conferência que teve do Corey Good. Vou tentar arrumar o link e mandar pra vocês. Acho que eu mandei já, eu falei que no minuto 30 e poucos lá do vídeo, fala sobre os Aquiles na Antártida. Acho que você mandou. Mandei. Mandou no WhatsApp agora recente, né? Mandou até o foto foi? Sobre a arma. Isso. Não foi aquilo lá não. É outra coisa. Mandou a foto da cabecinha, a barriguinha. Não é aquilo lá, não. Não. Ele mandou umas 4 vezes. É quando aí fala de Tiamat lá. Só que tem aqueles distorces lá. Sei, lembrei do... Eu falei, até gravei pra vocês aqui, pessoal. Vai falar sobre isso, mas desconsidera, mas veja.
Do minuto 20 até o 35. Isso, aí mostra a nave que foi Aham. canibalizada, né, por É. eles. Então. Tem um vídeo no YouTube que tem Olha o tempo que eu venho na falando nave. dessas coisas e agora que eles foram falar agora de internação. E aí, essa raça réptil, que é proveniente de Ibiru, que ficou pra trás, Ele grava 6 minutos. 7 minutos. por não querer ir, eles... a mente fica fraca, tá falhando já. Aí o que acontece? Ele foi, aí tá vendo? A mente tá falhando. Tá cansando. Aí Adolf Hitler, ele fez uma parceria com essa raça réptil, que convenceu ele de que a linhagem pura pertencente à família dele e dos alemães estava na Antártida. Então, humanamente falando, os humanos podiam adentrar a Antártida, porque o código ali da arma tecnológica não repelia ser humano, mas repelia outra raça alienígena de codificação hostil, que era o caso dos niburianos. Então Adolf Hitler mandou uma expedição para lá, isso foi em 1936, e eles conseguiram chegar e ter acesso a uma grande estrutura, que não é aquela octogonal que eu falei recentemente. E ali eles conseguiram cortar a rocha, entrar dentro da rocha e viu realmente o sarcófago. Conseguiram abrir o sarcófago e encontrou um ser já morto. E aí eles começaram a entender que aquela raça diferenciada, que eram os répteis de Nibiru, estavam certos. Mas o que eles queriam? Que eles desativassem essa arma para que eles tivessem acesso à Antártida, porque eles precisavam da tecnologia acriana para poder destruir essa raça aqui. Entendeu? Entendi. E aí houve a parceria. Então Adolf Hitler, ele viu aqueles homens de crânio alongado, pele branca, olhos claros, né, e outros acinzentados, e ele entendeu que aquilo ali era a linhagem pura que ele merecia, que aquele ali eram os deuses. E a raça réptil disse que para ele ser autossuficiente junto a esses deuses, ele deveria destruir toda pessoa que não fosse branca e que não tivesse olhos Ariano, azuis. né? Tinha que ser Ariano, uma raça isso mesmo. loira. E agora, recentemente, não sei se você viu, mas apareceu coisas assim que a gente não acreditava que existia. O Hitler tentando fazer uma bomba atômica. Aí ele pega lá a Noruega, tem lá um cercado de água para fazer a água pesada. E aí aparece uma cidade quase inteira no Chile, isso foi o History que apareceu, onde seria construída esses 3 pontos, e na Argentina também, as Ilhas do Fogo lá, também tem construções. O Hitler queria fazer uma bomba atômica para jogar em Nova York, porque ele tinha perdido a guerra. Isso foi o que o History apresentou. Isso faz o quê? Um mês e pouco. Ah, é? Esse local que eles fizeram nas montanhas ali do Chile é inacreditável, de grande, tem tudo o que era necessário para montar aquilo. Porque nós temos aqui no sul uma relação muito grande, Argentina principalmente, com Hitler e toda aqueles soldados todos fugiram tudo por ali. A Argentina era neutra e eles vieram com aqueles destroys e submarino, tudo, e entraram na Argentina e depois alguns ainda entraram aqui em Santa Catarina. E nessa região nossa aí do oeste, eles entraram por aí. Mas essas ali, esses monumentos que eles construíram aí, após a guerra, término da guerra, ele queria fazer essa bomba. Eu que conto isso. Eu pensei que tivesse... Mas é verdade isso aí. É, né? Isso é verdade. E lá na Antártida ele teve lá então. Em Rondônia, não, em Roraima, em Roraima, existe uma área lá que é controlada pelo exército, né? Onde você não, se você entrar, você é passivo de morte mesmo. E lá tem uns buracos feitos na rocha mesmo, totalmente lapidados, com correntes gigantescas. Até o colega do Eli conseguiu entrar lá, fotografou, foi perseguido, só não mataram ele por sorte. Cada elo da corrente era o tamanho da caçamba de um caminhão 1116. Tem umas caixas lá de metal que elas ficam presas por cima e por baixo, elas ficam esticadas. E eles encheram de água, né? E ao longo do tempo, o suporte que seria um telhado, obviamente que tinha lá, o tempo destruiu, então a água da chuva foi enchendo. Mas uma coisa incrível que ninguém consegue explicar, não é a questão da vaporização da água, que a gente sabe que tem, porque lá é uma região muito quente. Mas sempre, da primeira caixa
para a segunda, não, quer dizer, da primeira para a segunda fica coberto de água. Pode ter a seca que o fogo não evapora. E se encher, sempre essa primeira caixa que é de cima para baixo, ela fica descoberta. E ela tem as escritas de Zamaniel nela. Entendeu? E o elo dela fica fixado na rocha. Fundiu, é como se eles usassem a tecnologia, né? Para dissipar a matéria do metal da corrente, encostasse por dentro da rocha e depois tirasse a tecnologia, ela vai fundir, né? Vai ficar lá, vai fazer parte da rocha. Não tem como explicar aquilo ali, cientificamente falando, por que eles fizeram aquilo. Não vão falar, não, eles cortaram ao redor da rocha, colocou o elo, veio com rocha vulcânica e colocou por cima. Não. Né? Não tem isso. Você não teve lá? Tive. Direto. É naquela que tinha aquela serpente enorme? Não, lá não. Lá é diferente. Também era lá na Amazônia. Lá é diferente. E quando a gente fala Amazônia, a gente pode falar até na Venezuela. Não tem problema, a Guiana Francesa faz parte da Amazônia, né? Que é Peru. Isso mesmo. Mas essa questão de serpente é outra coisa. Aquela lá é uma titanamboa. Ela estava de vigia ali no... Fica, né? São os guardiões, né? Que aí, no caso, a crença da mitologia local fala que são guardiões da floresta. Mas, na verdade, são guardiões dos próprios corpos dos nigurianos que estão lá. Ficaram para trás para combater esses aí que estão acordados. Entendeu? E ali é aquele negócio, né? A ONG, esse pessoal de ONG tá tudo lá supervisionando. Não é verdade? Dali para cima, se o sujeito não for político, ele jamais será general, almirante e nem brigadeiro. Então ali ele se transforma. Não, porque ali o cara é obrigado a estudar também, o general é obrigado a estudar as ciências políticas, todo mundo sabe. Sim. Só que os políticos é que escolhem ali. A promoção para um filho de general é mais rápida. General sobe mais depressa do que... Porque assim, tem os 5 e 5 Ele aqui parece um general, não parece? Olha pra ele. Ele aqui parece um brigadeiro, não parece? Sério? Brigadeiro do ar. Põe uma farda ali pra ver se... Igualzinho, sério mesmo. Capzinho na cabeça. Até o estilo assim, né? É a postura. Logo eu que não servi exército. Nem eu. Logo eu que nem Ele parecia com o servi Geisel. exército. Quem? O Geisel, aquele alemão que foi presidente da República. Néstor Geisel. Era mais alemão, Bem parecido. Aí a funcional dele lá quando ele era tenente lá, ó. É Néstor Geisel. Tá, muito Molequinho, isso aqui é de aspira ainda. Nem, sabe nem quem eu existe sou? mais. Não, dá uma olhada, tá só o cavaco só. Você sabe que eu posso te dar a voz de prisão por causa disso aqui, né? Sabe que eu posso aqui? Sabe que eu posso te conduzir? Já tô virando a esquina. Sabe que eu posso te conduzir a unidade militar mais próxima. 63B, vamos lá, eu sei onde é que é. Ele é um aspirante mesmo, não? Sim, aspirante. Ô Carlos, duro que você não pode desobedecer a lei. Isso aqui é zoeira, Bob. Isso aqui o militar pode levar pra casa. Tá vendo? A única coisa que ele não pode é renovar ela. E nem apresentar como identificação. Nunca apresentei. Eu carrego isso aqui, como eu carrego minha boina ali, por recordação. Esteja preso. Você sentiu a diferença em ter Você não viu, não? carteira de habilidade? Eu não. Habilidade? Sem, Porque eu fui rebelde dirigindo 19 anos sem, né? Aí Aí não faz diferença, né? E agora ele vai. Só tem carteirinha. Eu não, nem... O Pablo, tu levou um susto, não, né? Levou, tu ficou vermelho. Ficou vermelho na hora. Sua mãe é uma santa, mas fez filho mais. Ele vai tentar sorte. Aqui, a sua esposa recebeu a nova funcional dela? A dela é um cartão, como se fosse cartão de O crédito. que eu te falei que assim? Eu lembro. Aí ela falou assim, não tô sabendo disso não, você lembra? Mas Aí a começou dela- com os oficiais até Começou chegar com- aos passos. Começou com os gemada e estrela, né? Eles nem sabem o que é gemada, vamos lá, né? Gemada quando você pega o ovo assim, mistura com Sim. açúcar. É que assim, na linguagem militar vem a estrela. É assim, ó, porque quem tem só a estrela, a primeira estrela, mas não tem o Cruzeiro do Sul, que é o Aspira, que era o meu caso. Aí eu fui promovido quando saí. E a segundo tenente, que é uma estrela com o Cruzeiro do Sul em cima. 2 estrelas com o Cruzeiro do Sul em cima nas duas, primeiro tenente.
3 estrelas com o Cruzeiro do Sul, capitão. 3 estrelas, aí vem a história da gemada. Aí vem a gema de o louro embaixo da estrela e do Cruzeiro do Sul, a gente chamava de gemada. Né? Então vai se chamar major. 3 estrelas com 2 gemadas, você já vai. Tenente coronel. 3 estrelas com 3 gemadas, coronel. Aí quando você vem já com a espada, o logo do exército com 2 estrelas, aí já é general de brigada. Com 3 estrelas, general de divisão. 4 estrelas, general de exército. 5 estrelas, marechal de guerra, só em tempo de guerra. Aí todo general de 4 estrelas é promovido a marechal de guerra e vai subindo também. Eu, como fui refugado, não sei nada disso. Você foi dispensado para essas contingentes? Primeira coisa que veio no X no... Aqui, ó. É mesmo? Cara, era magrelo, raquítico, não dava nem pra... Nem pra marinha, você viu? Pra monte de canhão? Ixi. Marinheiro? Olha, da minha geração de 58, meu Deus, aquela fila assim, era só assim, ó. Só X, ó. 58 dias, Ano de 58, cabeça de vento. Mas olha, da minha turma lá, o que tinha de raquítico e defeituoso, olha. Agora eu falei pra eles ontem, eu nunca vi de São Paulo até aqui tanto veículo do exército com blindado em cima. Abuseiro, tudo. Que não era aquelas porcarias que desfilaram lá. Não. Deve estar movimentando aqui pro Rio Grande do Sul. Não, tava... É isso mesmo, tá descendo. Criciúma chegou alguma Fronteira? coisa, eu acho que foi no começo do ano, não sei, de caminhões do exército. Novo. Mas Mas carreta mesmo. Carreta prancha mesmo com os blindados em cima. Comboio, eu vi um... Aí tá lá a escolta, assim, escolta federal, né? Vem um carro branco na frente, as bandeirinhas. Chega a ser até engraçado, né? Porque esse carro de combate com alto poder de fogo, aí põe a escolta com 2 carrinhos de churuca lá. É engraçado que a carga ali não ultrapassa o recomendável para ter uma escolta, né? Não, é excesso lateral, né? É excesso lateral. E a espada? Os batedores, né? Você tem espada? Espadinha. O meu, você foi pra academia, né? O meu eu já saí direto com... A minha era de 1 metro. Você tem ali na sua casa? Tive que vender. Por quê? Sem dinheiro. Sério? Vendi a minha espada damascada, cordão fiador, luva, passador. Eu tive um colega que também vendeu, porque precisava de dinheiro. Lá de Curitiba. Você não honrou a pátria, pô? Vendendo espada? Pode bater na saída. Pode? Disse que eu não honrei a pátria porque eu vendi minha espada. É? Não, ele disse que eu não honrei a pátria porque eu Honrou a vendi minha pátria, espada. Querido, necessidade, né? Tava passando necessidade. E outra? Eu vou defender sempre, sabe? Muito obrigado. Eu tava olhando lá, eu não vi. Ó, depois aqui, ó. Você vai pegar o pedaço do bolo maior, né? Rosane, vira pra lá. Tá? Até fazer a torta. Tem bolo aí hoje?